E eu tenho certeza que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Amém? Então oremos ao Senhor. Santo Deus, aqui está a tua igreja. Pai, nós, Senhor, apresentamos esses nomes, nós apresentamos, Senhor Jesus, diante do Senhor, o que cada um dos teus filhos, ó meu Pai, escreveu, colocou diante do Senhor. Deus, nós cremos no poder da oração, nós cremos que o Senhor, Deus, faz, nós cremos que o Senhor opera, nós cremos que o Senhor age e nos usa, meu Pai, como o Senhor Jesus, servos fiéis, servos, Senhor Jesus, que Deus, oh Deus, estão aqui para fazer o melhor para o Senhor, e que o Senhor venha tocar em cada vida, em cada coração, e que os teus filhos possam se despertar a estar na tua casa, e Senhor, te servir em espírito e em verdade. É o que nós oramos ao Senhor, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Queridos, queria avisar também, os irmãos podem, por gentileza, abrir suas Bíblias na carta aos Hebreus, capítulo de número 6, verso de número 1. Hebreus, capítulo de número 6, verso de número 1. Nós tivemos, queridos, o encontro dos homens. Cadê os homens aí? Glória a Deus. Foi uma bênção, maravilhoso, foi um encontro maravilhoso, e no próximo você não pode ficar de fora. O próximo dos homens será o mês que vem, e eu acredito que o das irmãs também. Nós vamos ainda marcar o dia, e vamos estar lá juntos adorando ao Senhor. O das irmãs também foram uma bênção, né? Eu tenho certeza que a maioria das irmãs estiveram lá, né, e foram edificadas com uma palavra de vida, uma palavra de alegria, uma palavra de força, e foi muito bom. Domingo que vem teremos culto na direção dos jovens, se assim eu não me engano, né? Será na direção dos jovens. João Vitor estará aqui louvando ao Senhor também, já confirmou conosco. Hoje ele estaria conosco, mas não deu para estar conosco. Mas no domingo que vem ele estará aqui louvando ao Senhor. Amém? Queridos, outra coisa, a Vanessa está responsável pela escala da limpeza da igreja, né? Então todo domingo depois da escola bíblica, nós estamos aqui limpando a igreja. E agora nós vamos fazer uma escala, né? As irmãs, os irmãos, missões, jovens, e vamos estar apoiando. Eu quero a minha escala no dia de limpar o banheiro, tá? Me coloca lá 2 dias para limpar o banheiro, pelo menos, porque nós vamos estar dando continuidade ao cuidado, à limpeza, ao zelo da casa de Deus. Amém? Você pode dizer um amém? Amém? Glória a Deus. Queridos, Hebreus, capítulo de número 6, verso de número 1. Palavra do Senhor Jesus diz: por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prosseguimos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento das obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina do batismo, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. Você pode dizer graças a Deus? Oremos ao Senhor. Santo Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor Jesus, porque Deus, o Senhor tem nos fortalecido, o Senhor tem nos abençoado. Obrigado porque o Senhor tem guardado a tua igreja, porque o Senhor tem dado livramento, porque o Senhor já tem falado essa noite, Pai. Continue falando em cada vida, em cada coração, e que o teu nome seja mais uma vez exaltado nessa noite. Que possamos entender a tua palavra, vivermos a tua palavra, Senhor, e proclamarmos a tua palavra. Receba glória para si nessa noite, em nome de Jesus. Você pode assentar-se, adorando, exaltando o nome santo do Senhor. Amém? Glória a Deus. Queridos, o que nós fizemos ali também é um ato de fé. É um ato de fé. Nós estamos rogando e pedindo ao Pai que Ele venha fazer maravilhas. Nós estamos colocando diante de Deus de forma prática, pedindo: Senhor, salva. Senhor, que o Senhor possa tocar em corações, que o Senhor possa, Deus, trazer pessoas que estão distantes, que estão afastadas, que estão longe, que não tiveram encontro com o Senhor, e o Senhor possa trazê-las para estar na tua casa. É um ato de fé, porque nós sabemos que a nossa vida, ela é movida pela fé. Então, queridos, hoje nós começamos a tratar sobre disciplinas básicas da nossa vida cristã.
o escritor aos Hebreus, ele leva esse ensinamento à igreja, né, aos irmãos que estavam ali reunidos, aos irmãos que estavam em Jerusalém, porque essa carta é direcionada aos judeus, aos hebreus, por isso o nome é aos Hebreus, né? Então, ele alerta a igreja a viver as doutrinas básicas da fé, a viver agora uma vida com entendimento, uma fé com entendimento. E o capítulo de número 1, nós falamos, né, sobre essas doutrinas. E essas doutrinas, elas são doutrinas que edificam a nossa fé. Por isso, nós começamos uma série de ministrações. E essa série de ministrações tem um tema. O tema dessa série de ministrações é edificando o seu fundamento. Você pode repetir comigo? Edificando o seu fundamento. Fundamento é base. Fundamento é alicerce. Fundamento é a estrutura necessária para construirmos um edifício. Eu e você somos um edifício em construção. Mas para que nós possamos crescer na graça, no conhecimento, crescer em maturidade, crescermos em conhecimento da palavra de Deus, é necessário nós termos a nossa fé bem fundamentada. Nós precisamos ter convicção da nossa fé, convicção do que Deus tem feito em nossas vidas, né? E por isso, o escritor aos Hebreus vai trazer a importância dessas doutrinas. E ele está dizendo aqui que são doutrinas básicas, doutrinas basilares da nossa fé. Nós já tratamos no domingo passado sobre a doutrina das obras mortas. Nós falamos sobre doutrina do arrependimento de obras mortas, né? Melhor dizendo, do arrependimento de obras mortas. Então, obras mortas é aquilo que não é vivo. É o contrário do que é vivo. Então, são obras que não têm sentido. São obras do pecado do coração do homem. São obras que não têm levado vida. Porque Jesus diz, eu vim para que tenham vida. E a tenham em abundância. O inimigo, ele veio para roubar, ele veio para matar, ele veio para destruir. O adversário, o ladrão, como a Bíblia diz, ele tem um objetivo. Fazer com que as obras do ser humano sejam obras mortas. Mas Jesus veio para nos dar vida. Só que obras mortas de arrependimento. Porque o Evangelho, ele consiste em arrependimento, em mudança de vida, em transformação. Nós falamos que a vida cristã, nós precisamos nos converter sempre a Cristo. E o que é conversão, pastor? É um ângulo de 180 graus. O mundo está indo em direção à perdição eterna. O mundo está indo em direção a cumprir e a realizar os seus desejos e vontades e prazeres. Mas quando o Evangelho chega no coração do homem, o homem é confrontado pela palavra. E quando Jesus gera no seu coração vida, meu irmão, a sua vida é transformada. Gera arrependimento. Arrependimento de obras mortas. Porque as obras que ele fazia, que o ser humano fazia, era obra segundo a carne. Estava levando para perdição eterna, estava levando para a morte eterna, mas Jesus soprou vida no seu povo, soprou vida em nós, e por isso nós não nos vergonhamos do Evangelho, porque é poder de Deus. Amém, igreja? O Evangelho é poder de Deus, e nós tratamos, porque Jesus, ele fala, né? Antes de Jesus, melhor dizendo, a fala de João Batista, o precursor, aquele que preparou o caminho do mestre, aquele que fez essa transição da antiga lei, para a nova aliança, a mensagem de João Batista era: arrependei-vos, arrependei-vos,
A mensagem de João Batista era: ô raça de víboras, ô cobras venenosas, que era uma mensagem dura. Ô seus fariseus hipócritas, que mostra algo e não vive, arrependei-vos. Porque o evangelho consiste em arrependimento. Quando Jesus vem, a mensagem do mestre é: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A mensagem do nosso Cristo é arrependimento. Vocês precisam se arrepender e se voltar a mim. Arrepender de quê? De obras mortas. Obras que têm levado vocês à perdição eterna. Arrependimento. E posteriormente a Jesus, Jesus diz aos discípulos: ei, agora vocês vão. Agora vocês vão fazer discípulos de todas as nações. Agora vocês vão pregar o evangelho a todos os povos. Mas ei, levam eles ao arrependimento. E o primeiro sermão de Pedro, Pedro diz: ei, os homens perguntou para Pedro: e agora, diante de tudo isso que você falou, Pedro, o que nós devemos fazer? E Pedro diz: arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos das obras mortas e vivam agora para a glória de Deus. Arrependimento. E trazendo essa introdução, essa perspectiva do que nós tratamos no domingo passado, hoje, queridos, nós vamos entrar sobre fé em Deus. Vamos entender o que é e no que consiste a doutrina da fé em Deus, do ensinamento da fé em Deus. Você pode dizer um amém? Então que nessa noite, querido, eu e você possamos ter um crescimento sobre fé exponencial. Um crescimento cada dia mais constante. Um crescimento cada dia mais que evolua, que cresça, que de fato nos fortaleça e nos fundamente no que realmente é a fé em Deus. Temos um ensinamento, uma perspectiva correta do que é ter fé, do que é viver por fé, do que é caminhar de fé em fé e de glória em glória, como a palavra de Deus nos diz, que possamos andar de fé em fé e de glória em glória. Amém? Então, nessa noite nós iremos exercitar a nossa fé. Nessa noite nós iremos ter a compreensão do que é fé. Esse pastor aqui vai te ensinar nessa noite o que é fé, segundo a palavra de Deus. Porque essa é a minha missão nessa noite, amém? Glória a Deus. Então vamos caminhar juntos. Primeiro, a palavra de Deus vai tratar sobre fé em algumas perspectivas. Algumas pessoas falam que existe 3 tipos de fé, outras 4, outras 6, enfim. Nós podemos ver vários exemplos na Bíblia sobre fé. Só que, às vezes, nós ficamos perdidos. Qual é a fé que nós estamos exercitando? Qual a fé, qual o tipo de fé que eu tenho? O que Deus quer fazer em minha vida? Será que, de fato, Deus gerou no meu coração uma fé sobre salvação? Eu, de fato, agora sou filho de Deus. E agora, diante dessas questões, diante dessas interrogações, que eu quero mover você a pensar junto comigo. Primeiro, um dos pontos relacionados à fé, o primeiro ponto, se chama uma fé natural. Uma fé natural. Você pode repetir comigo? Fé natural. Então, todo ser humano, ele possui essa fé natural. Porque essa fé natural é dada por Deus por meio de uma graça comum. Por meio de uma bondade comum de Deus. Se nós olharmos para o céu e vermos o céu nublado, o ser humano ele tem a capacidade de dizer: eu tenho fé que amanhã vai chover. E pode chover? Pode. Por quê? Porque ele tem fé que vai chover. Ah, eu tenho fé que se eu pegar o ônibus daqui para Brasília, eu vou chegar lá em Brasília. É uma fé natural.
Eu tenho fé que se eu for um melhor funcionário, eu vou ser promovido de cargo. É uma fé natural. Porque nós estamos convivendo com pessoas. E tudo que nós plantamos, humanamente falando, e também espiritualmente, porque a lei da semeadura é uma lei é um princípio bíblico, tanto para ímpios como para cristãos, por meio da graça comum. E essa graça comum consiste que Deus, Ele derrama bênção sobre o justo e sobre o ímpio. Ele derrama a chuva sobre toda a terra, para nós nos alimentarmos, mas também para aqueles que não creem em Deus, para o ateu que não se converteu, para aquele que não acredita na existência de Deus. Deus manda o sol sobre todos os homens. Deus protege toda a humanidade. E isso é uma graça comum a todos os homens. E é o primeiro tipo de fé. E essa fé, ela não é uma fé que nos leva a uma vida de espiritualidade, de busca constante por Deus. Ela é uma fé que é um tipo de fé morta. Por quê? Porque ela não conduz vida, ela não leva vida ao ser humano. Mas mostra que Deus é um Deus de graça, é um Deus de bondade. E por isso Ele derramou a graça tanto para o justo como para o ímpio. Ele é um Deus que cuida tanto do bom como do mal, do justo e do injusto. Deus manda as bênçãos para todos os homens. Bênçãos no sentido de você pode viver. Você pode possuir uma casa, você pode possuir um bem, você pode ter recursos, você pode ter um bom esposo, uma boa esposa, e não necessariamente ser um cristão. Quantos estão entendendo? Amém? Então é o primeiro tipo. Agora nós vamos entrar no segundo tipo de fé, que a palavra de Deus vai tratar sobre essa fé que faz maravilhas, essa fé que faz milagres, essa fé que move o extraordinário e o sobrenatural de Deus, essa fé que pode ser exercida pelos filhos de Deus. E essa segunda fé é a fé sobrenatural, é aquela que acreditamos em algo impossível ao homem, é aquela que foge do nosso controle, mas é dada por Deus a cada um dos seus filhos, como Deus assim quer. E gera em nós uma convicção, uma certeza que Deus vai agir, que Deus vai realizar. Amém? Então, não é teoria. Essa fé ela não está baseada em uma teoria da confissão positiva, né? A gente vê que a teoria da confissão positiva é tudo que você for falar, fale de forma que você esteja decretando, que você esteja chamando a existência. Eu gosto de usar esse termo porque é o termo que eles usam muito, né, para levantar essa questão. Você tem que chamar a existência aquilo que não existe. É assim que a confissão positiva trata. Meu irmão, mas a palavra de Deus em momento nenhum nos diz isso. Ela nos diz que nós devemos nos render diante da potente mão de Deus e que Ele, segundo a vontade dEle, segundo a bondade dEle, Ele vai fazer ou não nas nossas vidas. Porque nós servimos um Deus todo-poderoso. Não é isso, Telino? Glória a Deus. Então eu e você servimos o Deus todo-poderoso. Então esse negócio de decretar, de chamar a existência, cuidado, querido, cuidado. Cuidado. Por quê? Porque o nosso Deus é que faz segundo a sua boa vontade. Eu gosto de usar o exemplo, né? Que a gente tem que ter esse cuidado. Porque às vezes a gente fala porque são jargões que ouvimos sempre falar. Imagina, Thalita, se o Cris falasse, eu decreto agora, Thalita, que você vai limpar a casa. Né? E aí, Cris? Cadê o Cris? Está ali atrás. Coitado, né? Oh, meu Deus. Imagina, né? Se o Douglas chegasse aqui e falasse, olha, eu decreto agora que Planaltina de Goiás, a partir de amanhã, vai ter recesso de todos os funcionários públicos, né?
Meu irmão, era bom, né? Mas, queridos, eu e você não decretamos nem, né, nem a outra pessoa que nós estamos do lado. Nós não temos poder para decretar absolutamente nada. Mas nós servimos a um Deus que é todo-poderoso, né? E nós, sendo tão pequenos, queremos... Essa confissão, ela é tão perigosa porque você quer decretar um Deus santo, um Deus grande, um Deus soberano, fazer Ele... fazer os seus caprichos, as suas vontades. Queridos, quem somos nós diante desse Deus? Ele é majestoso e nós devemos nos submeter debaixo do seu senhorio e dizer: se o Senhor quiser, se for a vontade do Senhor, seja feita a tua vontade. A oração do Pai Nosso é: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade. Não é a minha, não é a sua, é a vontade do nosso Pai. Mas, queridos, não é essa confissão positiva. Mas nós, a palavra de Deus nos orienta a clamar, a pedir ao nosso Pai. Há uma fé que está disponível a mim e a você. Há um dom que Deus dá a cada um dos seus filhos para praticar esse dom. Não duvide no seu coração, creia. Peça ao teu Pai, não colocando o teu Pai contra a parede, mas dizendo: Pai, tem misericórdia de mim. Pai, age em meu favor. Quando nós olhamos para a parábola do juiz iníquo, né, que é uma senhora que chega diante do juiz e diz todo momento: ei, faça justiça em meu favor. Aquele juiz, ele era mau, mas aquela senhora estava procurando justiça. Ela queria algo que é algo honesto, algo bom, algo que realmente ela precisava. Era algo que Deus se agradava, porque a palavra de Deus diz: bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Nós seremos fartos. E aquela senhora chegava diante daquele juiz e dizia: me faz justiça. Eu preciso de justiça. E ela clamava. E aquele homem mau, injusto, um juiz perverso, ele ouviu aquela senhora e agiu em favor daquela senhora. E falou para essa mulher não me incomodar mais, Yuri. Aquele cara falou: esse juiz falou para ela não me incomodar mais, para ela não me perturbar, ela não tirar minha paciência mais, Jussiene. Eu vou fazer justiça a essa mulher. E ele vai lá e faz a justiça. E aí Jesus fala para os seus, para mim e para você: ei, e vocês, meus filhos, se vocês pedirem a mim, será que eu não farei? Conforme a vontade, porque justiça, meu irmão, justiça está no coração de Deus, e nós não podemos cessar de clamar por justiça. E nós devemos rogar ao nosso Pai, e Ele é um bom Pai. Ele cuida dos seus filhos nos mínimos detalhes. Ele cuida de você, irmã Clara, nos mínimos detalhes. Amém? Então, Tiago, ele começa a tratar essa questão. Olha o que é que Tiago fala. Coloca para mim, por gentileza. Tiago 1,6. Tiago, querido. Esse Tiago aqui que escreveu esse livro da Bíblia, né? Ele é um irmão de Jesus. É Tiago, irmão de Jesus, que também foi um dos pastores da igreja de Jerusalém, para a igreja se situar. Esse Tiago é o irmão de Jesus, amém? Olha o que é que Tiago diz: peça-o, porém com fé. Peça com fé. Em nada duvidando, sem dúvida no coração. Ei, essa fé aqui é uma fé que não duvida, não é uma fé vacilante, mas é uma fé, uma certeza, uma confiança em Deus. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte.
Exercer fé, meu irmão, é convicção. Deus vai fazer, Deus vai agir, Deus vai operar, Deus vai salvar, Deus vai curar, segundo a vontade dEle, mas eu creio, eu peço, eu rogo ao meu Pai que Ele vai fazer. Amém, igreja? É uma fé, é uma certeza no agir de Deus segundo a vontade estabelecida na palavra de Deus. E aí Tiago diz, peça porém com fé e não duvide. Não esteja com o coração em dois pensamentos, mas crendo, tenha fé, confiança que Deus vai fazer. Se você tiver com a sua Bíblia, por gentileza, mantenha ela aberta, porque nós vamos caminhar sobre muitos versos da palavra. Lucas, capítulo de número 1, verso de número 33. A palavra de Deus vai dizer, Lucas, capítulo de número 1, verso de número 37, perdão. Olha o que a palavra vai dizer. Porque para Deus, nada é impossível. Eu não sei se você entendeu isso, igreja. Você serve a um Deus que é todo poderoso. Você serve um Deus que é grandioso, que é majestoso. E para Ele não existe impossibilidade. Para Ele tudo é possível. Aqui coloca o verso seguinte. Olha o que o anjo vai dizer. Disse então Maria, eis aqui a serva do Senhor, cumpra em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Esse anjo veio diante de Maria e avisar Maria, do teu ventre vai nascer um, que vai salvar todas as nações. Ei, do teu ventre vai nascer um menino e o nome dele será Jesus. E também será Emanuel, que é Deus conosco, que estará conosco. E esse menino vai nascer, e do ventre da tua prima, Isabel, também vai nascer um. Isabel é estéril. Mas Maria diz, então isso é impossível. E o anjo diz, para o homem tudo é impossível, mas para Deus nada é impossível. Meu irmão, Ele pega aquele que não tem fertilidade e torna mãe de filhos. Ele torna aquele que está improdutivo e esse agora vai gerar frutos para o reino de Deus. Porque para Deus nada é impossível. Amém? Aí vamos lá, 1 Coríntios, capítulo de número 12, verso de número 8. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer, escrevendo aos irmãos que estavam em Corinto. E ele diz, porque pelo um Espírito é dada a palavra de sabedoria. E pelo outro, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Primeiro, sabedoria é um dom. Palavra do conhecimento é um dom. Segue por gentileza. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de cura. E a outro, a operação de maravilhas. E a outro, a profecia. E a outro, o discernimento dos espíritos. E a outro, a variedade de línguas. E a outro, a interpretação das línguas. Pelo mesmo Espírito. Então, fé é um dom dado por Deus. E é um dos dons, meu irmão, basilares da nossa vida cristã. E devemos ter a compreensão do quão grande e maravilhoso é esse dom. E nós devemos pedir ao Pai, e Ele agirá conforme a sua vontade. Amém? Então, fé é um dom de Deus, e dom é presente. Dom é presente, é uma dádiva, é um presente de Deus para nós. Aí vamos caminhar mais um pouquinho também lá para Marcos, capítulo de número 20, ou melhor, capítulo 11, verso 20. Olha só essa passagem, queridos, olha só. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde a raiz. Segura aí. Jesus, Ele está caminhando com seus discípulos. E Jesus, eu acho que Ele está igual eu agora, estou com fome. Jesus estava com fome. Amém? Glória a Deus. Quantos vão pagar o açaí para o pastor depois do culto?
Eita Deus. Quando está falando, repete para o seu irmão, faça isso, os irmãos estão juntos, né? Mas quando fala, vamos pagar, opa! O pessoal some, meu irmão. Mas, queridos, brincando, brincadeira. Mas, queridos, e eles passaram pela manhã, e Jesus, ele estava com fome. Ele tinha fome. E ele viu uma figueira, Talita, top, bonita, frondosa. E ele olhou aquela figueira, e ele queria algo daquela figueira. Ele queria saciar a sua fome. Só que Jesus chega naquela figueira, e aquela figueira, ela não tinha nada a oferecer a Jesus. Querido, era a época daquela figueira frutificar. Era a época daquela figueira dar frutos. E ela estava frondosa, ela estava mostrando que ela tinha frutos. Só que Jesus chega diante daquela figueira e ele quer comer. Mas aquela figueira não tinha fruto para oferecer para Jesus. Queridos, essa figueira simboliza pessoas que vivem de aparência. Mostra algo que não tem. É a crítica de Jesus com os fariseus. Vocês são sepulcros caiados. Quantos de nós já não fomos em cemitérios, meu irmão? E chega lá, tem uns sepulcros bonitos, de mármore, granito, todo no porcelanato, uma coisa mais linda que os familiares fizeram ali. E você olha e, poxa, que coisa bonita. Mas o que Jesus estava falando é que eles eram bonitos por fora, mas por dentro era um corpo em decomposição. Era algo que fedia, era algo que não tinha vida, estava morto. E essa figueira, meu irmão, nada mais era do que uma figueira que estava mostrando algo que não tinha. E Jesus olha para essa figueira e diz: seca-te. Seca-te. E naquele mesmo momento, ela secou. E aqui em Marcos, ele vai dizer que eles ainda foram para uma viagem. Quando voltam, os discípulos vão analisar essa figueira. E aí os discípulos dizem para Jesus, e eles passando pela manhã, viram a figueira que se tinha secado desde a raiz. Meu irmão, secou a raiz. Não tem mais nutrientes que ela vai absorver. Não tem mais vida, porque acabou para ela, secou. Segue, por gentileza. E Pedro, sempre é Pedro, né? Lembrando-se, disse-lhe: mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste secou. Meu irmão, quantos são os abençoados de Jesus aqui nessa noite? Amém? Quem é abençoado por Jesus? Levanta a mão e diz: eu. Glória a Deus. Então, querido, você é uma bênção na mão de Deus. Você tem paz com Deus. Você é filho de Deus. E esse é o nosso maior benefício, querido. Porque essa figueira, ela se secou. Porque foi amaldiçoada por Deus. Por Jesus. Jesus amaldiçoou aquela figueira. E o contrário do abençoado é o amaldiçoado. Aqueles que são filhos de Deus são abençoados. A palavra de Deus diz que nenhuma condenação há agora para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação para os abençoados de Deus, que não andam segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito. Mas do contrário também é uma verdade, aqueles que não estão em Cristo estão debaixo da maldição do pecado. Estão debaixo da condenação. Não há sobre eles a justificação de Deus. Infelizmente, precisa um homem se arrepender, o evangelho chegar até essas pessoas. Amém? Então, segue por gentileza. E Jesus respondendo disse-lhe: tende fé em Deus. Jesus convida os discípulos, ele chama os discípulos, e agora eu e você, a ter fé em Deus, a confiar em Deus, a crer em Deus, porque nós fomos abençoados por Deus. E aí o verso 23, Jesus vai dizer: porque em verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte,
Ergue-te e lança-te no mar. E não duvidando no seu coração. Lembra? Duvidando, mas crê que se fará aquilo que diz. Tudo o que disser lhe será feito. Ei, segundo a vontade de Deus, se você crê em Deus, com fé em Deus, tudo que você pedir, até um monte, meu irmão, Deus vai fazer. Se for para que Deus seja glorificado. O negócio é que nós somos maus e queremos pedir conforme os nossos deleites, conforme as minhas vontades. E queremos que Deus age como o nosso capacho, como o nosso servo. E não do contrário, eu e você somos servos de Deus. E o que um servo faz, pelo amor de Deus? Serve. Como é que você tem servido o seu Senhor? Como é que nós temos servido ao nosso Senhor? E aí queremos orar bonitinho e dizer, sai monte do lugar e vai para outro lugar. Sendo que nós não temos uma vida coerente com o que professamos, com o que pregamos. Porque um servo serve as coisas relacionadas ao seu Senhor. Amém? Então vamos caminhar. A terceira fé é essa fé que move montanhas. Essa fé do extraordinário. Essa fé que levanta mortos. Essa fé que cura enfermos. Essa fé que faz maravilhas. Maravilhas, querido, é algo extraordinário, é um dom extraordinário. Só que a palavra de Deus nos diz para nós pedirmos a Deus os melhores dons. E esse dom, e essa fé aqui é um dom dado por Deus aos seus filhos para servir o reino de Deus. Não é para me servir os meus caprichos, as minhas vontades, mas para que eu sirva o reino de Deus. Amém? Ok. Então agora nós vamos para essa terceira fé. Terceiro tipo de fé, que é a fé salvadora, ou também chamada de fé salvífica. É a fé da salvação. É a fé que nos fez termos os nossos nomes escritos no livro da vida. Eu amo quando o salmista Davi diz, Senhor, torna-me dar a alegria da salvação. Sabe por que eu amo isso, querido? Porque o que ele está dizendo para Deus é, Deus, o meu nome está no livro da vida. Eu sei de onde eu vim, eu sei para onde eu vou. Eu sei que eu sou filho de Deus. Oh Deus, mas não me deixa esquecer disso. Torna-me dar essa alegria que o meu nome está no livro da vida. Alegria da salvação. E essa fé é a fé salvífica. É a fé da salvação. Hebreus 11, verso 6. Olha o que o escritor aos Hebreus vai dizer. Olha o que ele vai dizer. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. Meu irmão, como é que você agrada a Deus? Crendo. Fé. Deus tem que ter gerado no teu coração fé. O Espírito Santo tem que ter te levado ao arrependimento. E você agora tem fé em Deus. E por isso, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. E galardoador é o quê, pastor? Ei, galardoador é aquele que te dá presentes. É aquele que te dá recompensa. É aquele que te dá algo que você e eu não podemos oferecer a ninguém. E esse Deus, além de bom, de misericordioso, Ele nos dá a salvação. E também nos dá a recompensa, que é um galardão no céu de glória. Por isso que Paulo vai dizer, em Coríntios também, dizendo, ei irmãos, igreja, servos de Deus, povo, nação santa de Deus, lindos de Jesus, sede firmes e constantes, sempre abundantes, porque o vosso trabalho não é vão no Senhor, tem uma recompensa. O vosso trabalho, servos de Deus, filhos de Deus, amigos de Deus, o vosso trabalho tem uma recompensa eterna, um peso eterno de glória, como a palavra de Deus nos diz. Amém? Glória a Deus. Então, queridos, Efésios, capítulo de número 2, verso 8, aqui é a base
O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, ele vai falar a base da fé em Deus, dessa fé salvífica. Porque pela graça sois salvos. Mediante ao quê? A fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Pela graça, você e eu somos salvos. Graça, favor e merecido. Eu não conseguiria pagar, mas Ele teve misericórdia de mim e de você. Ele pagou a dívida. Mas também Ele gerou em meu e no seu coração fé. Nós nos voltamos a Ele. Nós ouvimos a mensagem do Evangelho e naquele dia, meu irmão, o Espírito Santo te convenceu, né? Ele te levou ao entendimento que eu e você éramos pecadores e carecíamos da graça e da misericórdia do Senhor. E ali foi gerado fé em nosso coração, e essa é a fé salvífica, essa é a fé da salvação. Isso não vem de vós. Ei, não é o Ezequias que aceitou Jesus. Foi Jesus que aceitou o Ezequias. Foi Jesus que te aceitou. Fala assim, foi Jesus que aceitou, e fala o teu nome. Foi Jesus que aceitou. Foi Jesus que aceitou o Ezequias. Fala o teu nome, né? Foi Ele que te aceitou. Foi Ele que nos resgatou. Foi Ele que nos salvou. Então, isso não vem de vós, é dom, presente, Cris. Foi um presente de Deus para você, Ele nos salvou. Essa é a fé da salvação. Romanos, capítulo de número 5, verso de número 1. Olha o que Paulo, escrevendo aos irmãos que estavam em Roma, diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Eu e você tínhamos guerra com alguém, e esse alguém era Deus. Eu era inimigo de Deus. Mas agora, tendo sido, pois, justificados. Jesus pagou o preço. Jesus pagou a dívida. Jesus me tornou a mim e a você um santo de Deus. Não é o santo lá da igreja católica, que é beatificado, como nós falamos pela manhã, que depois é canonizado, não. É o santo, separado, filho de Deus. É aquele que Deus escolheu para a vida eterna. Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos agora paz com Deus. Eu estava em guerra com Deus, mas agora eu tenho paz. Porque Jesus, o sangue dele, nos purifica do pecado. E o que nos leva a ser inimigo de Deus é o pecado. Porque Deus é tão puro de olhos que não pode ver o pecado. O salário do pecado é a morte. E agora temos paz com Deus. Por meio de quem? Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Então essa fé, querido, essa fé que nos torna justos diante de Deus. E agora nós vamos também falar alguns desdobramentos dessa fé. Porque tem alguns tipos de fé que a palavra de Deus vai nos falar. E eu quero tratar com vocês. Mas basicamente são esses 3 tipos que nós tratamos. Primeiro, a fé comum. A fé dada a todos os homens. Segundo, essa fé extraordinária de Deus, chamada um dom de Deus, que os filhos de Deus podem procurar, porque está disponível. Deus falou, ei, peçam, que eu sou pai e dou. A cada um conforme a minha vontade, mas peçam. Busque, procurem, batam, insistam, porque está disponível. E terceiro, a fé da salvação. Essa fé salvífica, essa fé que eu e você temos porque nascemos de novo, essa fé que nos foi dada no dia da nossa conversão, que nos foi dada no dia da nossa regeneração, no dia que o Espírito Santo tratou comigo e com você, e entendemos que somos pecadores e que carecemos da graça e da misericórdia do Senhor. Amém? E quais são esses desdobramentos, pastor? Para finalizarmos, nós olhamos para a parábola do semeador. Como o pastor Lúcio diz, leu aqui com a igreja. Então a fé é evidência através das boas obras. Porque as obras sem fé, ela é a fé, ou melhor dizendo, ao contrário, né, igreja? Vocês estão espertos, né?
A fé sem obras, ela é morta. A fé sem obras. Tiago 2,17. Olha o que Tiago vai falar. Vamos lá. Presta atenção. Assim também a fé, se não tiver obras, ela é morta em si mesmo. Então existe também uma fé morta. E qual é essa fé? É uma fé sem obras. É a fé, Yuri, que eu falo, que tenho fé, mas a minha vida não condiz com o que eu falo. É a fé, Rosângela, que eu falo, que eu faço isso e aquilo outro, mas na verdade, eu sou um hipócrita. Eu professo algo que eu não vivo. Então essa fé é morta. Aí Tiago vai além. Olha o que Tiago diz. Verso 18. Mas dirá alguém. Olha o que Tiago imagina. Como se tivesse um interlocutor, uma pessoa ao lado dele. E essa pessoa vai questionar Tiago. Tiago, já que a fé sem obras é morta, eu vou dizer algo. E olha o que essa pessoa imagina. Mas dirá alguém. O que essa pessoa fala? Tu tens fé e eu tenho as obras. Dirás a quem? Esse interlocutor vai dizer, e ele vai responder, tu tens a fé, e eu tenho as obras. Mostra a tua fé sem as tuas obras, que eu te mostro a minha fé pelas minhas obras. Querido, não tem como, lembra da figueira? Ela falava que tinha fruto. Ela falava que tinha as melhores obras. Ela falava que tinha os melhores nutrientes da terra. Porque ela estava ocupando aquele espaço e tomando os nutrientes da terra. Mas ela não tinha fruto. Não tinha obras. Porque como eu enxergo que aquela figueira está viva? Por causa do fruto. Só que ela estava aparentando algo que não tinha. E aí, essa fé é uma fé morta. É uma fé sem obras. Não adianta eu falar, se a minha fala não condiz com os princípios, com a verdade da fé em Deus, com o fruto que está sendo produzido. Amém? E Tiago 2,19, olha só também o que Tiago vai dizer. Tu crês que há um só Deus. Tu, irmão, crê que só há um Deus. Fazes bem. Fé, tu crê. Também os demônios creem e estremecem. Olha só, os demônios vão além, porque tu crê, mas tu não reverencia, tu não se volta. Ei, tu vive uma vida dupla, tu vive uma vida de agente secreto do reino de Deus. Não tem compromisso com a verdade da palavra. Mas os demônios, eles creem e eles vão além, eles estremecem. Querido, eu lembro uma certa vez quando eu era líder de adolescentes, e eu me deparei com uma situação, uma vez, nós estávamos tratando um caso de um rapaz, e esse rapaz, ele aconteceu uma situação na casa dele muito ruim, e ele nos procurou, e quando ele conversou comigo, meu irmão, eu na minha inocência, de líder, ele falando, abriu o coração para mim, e só que a mãe e o pai dele já tinham conversado conosco anteriormente. E só que quando ele começou a falar, meu irmão, e eu questionei ele, mas de fato tu fez isso, aconteceu isso? Ele, líder, não aconteceu, Ezequias, não aconteceu. E bateu o pé. E o meu irmão, eu acreditei nele. Eu liguei para o pai dele, será que não foi um mal entendido, alguma coisa que não aconteceu? E será que não foi? Aí o pai dele, Ezequias, não tem como ser um mal entendido. Porque aconteceu isso aqui em casa e falou o que aconteceu e tudo mais. E a gente pegou e foi na casa do pai dele. Aí chegamos lá, conversando com o pai e com a mãe. Aí o pai foi e mostrou as provas. Isso. Aí na hora ele desmontou, Porque até então, ele estava cara lisa, irmã Eva. Estava ali, batendo o pé. Não é e não é. Olha o que Tiago está falando aqui. Pessoas que não tremem diante de Deus. É o meu pecado, mas eu não sou culpado, eu não sou culpado. Não foi eu. Querido, às vezes nós não estremecemos do entendimento, porque os demônios, lembra do gadareno? Eles sabiam. Uai, Jesus, o que tu vem fazer aqui antes da hora? O que o Senhor está fazendo aqui antes da hora? Para nos perturbar? Porque eles já achavam que Jesus ia lançar eles no lago eterno, no fogo eterno. E eles já se desesperam, tremem.
Mas muitos não tremem pelo seu pecado diante de Deus. Nós estamos servindo a um Deus soberano, querido. Um Deus santo, um Deus todo-poderoso. E devemos reverenciar o seu nome. Amém? Então, meu irmão, a graça é disponibilizada pela fé. E para finalizarmos, tem fé pequena. Olha só em Mateus 14, 31. Mateus capítulo 14, verso 31. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que tu duvidaste? Sabe com quem Jesus está falando? Com Pedro. Pedro, tu é um homem de pequena fé. E Pedro tinha andado sobre as águas, meu irmão. Tinha acabado de andar sobre as águas. E Jesus fala desse homem de fé pequena. Porque duvidou. Se abalou. Imagina eu e você. Se a fé de Pedro era pequena, qual é a minha e a tua fé, meu irmão? Ele andou. Né? Ele foi, ele teve coragem. Mas devemos exercitar a nossa fé. Porque existe uma fé pequena. Qual é essa fé? Que duvida. Que vê os ventos e se abalam. Não se abale, querido. Quem está contigo é mais forte. Quem está contigo é o Deus Todo-Poderoso, que te dá a vitória e que garante a vitória na tua vida. Amém? Olha só a fé grande agora. O contrário, Mateus 15, 28. Agora é a fé grande. Então respondeu Jesus e disse: ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu deseja. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. A filha dessa mulher estava endemoniada. E ela vai até uma mulher cananeia. E ela chega diante de Jesus, era uma gentil. E ela chega diante de Jesus: ei Jesus, se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer. E Jesus: ei, eu quero. E eu sei o tamanho da tua fé. A tua fé é grande. E eu vou fazer porque a tua fé é grande em mim. Então, queridos, nós devemos confiar, sabendo que o nosso Deus pode todas as coisas. Termos uma fé grande diante de Deus, mas também existe uma fé abundante, que vai além, que transcende, e essa fé abundante está lá em Mateus 8:10. 8:10, olha só o que é essa fé abundante, querido. E maravilhou-se Jesus, ouvindo isso, e disse-lhe aos que o seguiam: em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Segue por gentileza, Natan. O 11. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se à mesa de Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Jesus aqui está falando com o centurião. O centurião estava com a sua filha enferma. E ele diz: ei Jesus, minha filha está enferma e eu preciso de um milagre. Samuel, aquela menina estava morrendo. E ele: ei Jesus, eu preciso do milagre. Na verdade é meu servo, Jesus. É o meu servo. E aí Jesus se comoveu de íntima compaixão. E aí Jesus falou: então vamos lá. Eu vou orar, ele vai ser curado. Não, Jesus, calma aí. Não precisa o senhor ir lá, não. Jesus, não precisa o senhor se incomodar para ir lá. Eu tenho servo, Jesus. Eu sei como é que funciona, Jesus. Eu mando um, ele vai. Eu mando ele voltar, ele volta. Só que nós queremos ser um servo sem compromisso, né? Fujão. Olha só o que esse centurião está falando. Eu sou um senhor e tenho servos. E Jesus diz: ei, vocês são meus servos. E ele diz: ei, eu mando um ir, ele vai. Eu mando voltar, ele volta. Eles são obedientes à minha voz. Jesus, mas não precisa o senhor ir. O senhor só precisa mandar uma palavra. Ei, eu não sei se você entendeu isso nessa noite. Você e eu servimos um Deus que ele só basta uma palavra. Só uma palavra para mudar a tua vida, mudar a tua história, mudar a tua casa. Uma palavra dele muda tudo. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluias. Nós servimos esse Deus que é todo poderoso. Se coloque de pé nessa noite. Se coloque de pé adorando ao Senhor.
dizendo: Senhor, só basta uma palavra do Senhor, porque a minha vida vai ser transformada, a minha casa vai ser transformada. Só uma palavra do Senhor e eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Só uma palavra do Senhor e tudo que nos atrapalha, tudo que nos impede, tudo que são resistência em nossas vidas cairão por terra, porque o nosso Deus é um Deus poderoso. Amém, querido? Oremos ao nosso Pai, Santo Deus.